Eu quero falar, meus irmãos, nessa noite sobre a graça de Deus, que não apenas salva pecadores como nós, mas que nos dá também o privilégio de, apesar de nossas falhas, podermos ser mensageiros do Evangelho de Cristo Jesus. E para isso eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. Versículos de 22 até o verso 30. Evangelho segundo o evangelista João, capítulo de número 3, versículos de 22 até o verso 30. Eu farei a leitura, peço que os irmãos deixem as suas Bíblias abertas aí no texto, para que vocês possam acessar o texto aí durante a exposição dessa passagem da palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 3, versos 22 a 30. Todos encontraram? Diz assim: Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, curvem suas cabeças. Deus nosso Pai, agora nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, para que, ó Deus, desligados de tudo que possa nos afastar do texto, o Senhor mesmo possa falar ao nosso coração. E que nós possamos, ó Deus, agora entender e compreender e aceitar, ó Deus, em nossas vidas e em nossos corações, a maneira como o Senhor deseja que nós vivamos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto que nós lemos, ele registra o final do ministério de João Batista no Evangelho de João. O texto começa nos dizendo aí que depois disto, ele está falando depois do evento que precedeu esse texto, isto é, depois da conversa de Jesus com Nicodemos, depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Na verdade, Jesus já estava na Judéia. Se você voltar aí para o capítulo 2, verso 13, você vai ver a informação de que Jesus estava em Jerusalém, que ficava na Judéia. Jesus tinha ido para Jerusalém para celebrar o feriado da Páscoa. Então, o que o texto quer nos dizer aqui no verso 22 é que, na verdade, Jesus se dirigiu de Jerusalém para o interior da Judéia, para a zona rural da Judéia. E o texto nos diz ainda que Jesus permaneceu ali com os seus discípulos e batizava. Na verdade, o capítulo 4, verso 2 do Evangelho de João, nos diz que, na verdade, não era Jesus que batizava, Jesus nunca batizou ninguém, mas eram os seus discípulos que batizavam. Mas o que o texto quer nos mostrar é que, a partir desse momento, no ministério de Jesus, começou a haver uma prática de batismos. Por sua vez, João Batista, continuava a batizar. É isso que nos dizem aí os versos 23 e 24. Que João estava também batizando em Enom, perto de Salim. Esse lugar ficava também na província da Judéia, porque João ainda não havia sido encarcerado. Então, a partir desse momento, começou a haver dois batismos, um praticado pelos discípulos de Jesus e um praticado pelos discípulos e por João Batista. Começou a haver uma prática de batismos em paralelo entre Jesus e João Batista. E o texto vai nos dizer, o evangelista João vai nos informar que dois discípulos de João Batista entraram em discussão com, o texto diz aí, com um judeu
sobre a purificação que era praticada. O texto não nos informa aí exatamente qual foi o tema dessa discussão, mas o que nós sabemos, de fato, é que a purificação que era praticada pelos judeus era um ritual muito complexo. Os judeus purificavam muitas coisas através do batismo. Marcos capítulo 7 nos informa que os judeus, inclusive, purificavam talheres, camas e objetos. Então nós não sabemos exatamente qual foi o tema dessa discussão que se deu entre 2 discípulos de João e um judeu. Esse judeu também não é identificado aí no verso 25, mas possivelmente era um discípulo, era alguém que seguia o Senhor Jesus. Mas esse, meus irmãos, não é o foco do texto. O texto não quer nos mostrar qual foi o tema da discussão entre os 2 discípulos de João e o judeu. O real foco do texto é a queixa que os discípulos de João Batista fizeram para João, que está aí no verso 26. E os discípulos de João, foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Esse era o real problema daqueles 2 discípulos de João. É que o ministério de João Batista estava começando a declinar, enquanto que o ministério de Jesus estava ascendendo. A figura de Jesus estava começando a eclipsar, estava começando a apagar a figura de João Batista. E esse foi o real motivo da insatisfação daqueles 2 discípulos. E por isso eles procuram João Batista para dizer: olha, Senhor, aquele homem lá, que lá no Rio Jordão o Senhor batizou, ele agora as pessoas estão deixando de te seguir para seguir esse homem. Percebam, meus irmãos, que as palavras que são ditas aí no verso 26 traduzem uma insatisfação daqueles discípulos e também uma ingratidão. Eles acusam Jesus de ser ingrato. Eles estão dizendo mais ou menos o seguinte: olha, aquele homem lá, que começou um dia desse aqui humilde, agora já quer aparecer, ele está ofuscando João Batista, aquele que havia batizado Jesus. Então eles levam essa queixa para o seu mestre. Nós percebemos aqui, meus irmãos, que aqueles discípulos nutriam grande respeito por João Batista. A prova disso é que no verso 26 eles chamam João de mestre. A palavra hebraica rabi, mestre, era uma palavra que denotava muito respeito. E eles levam essa questão para João. O que está havendo, João? O que está acontecendo? Por que as pessoas estão deixando de te seguir para seguir esse Jesus? E, meus irmãos, a verdade é que muitos de nós, se estivéssemos no lugar de João Batista, nós teríamos assumido as dores daqueles 2 discípulos. A tendência natural do homem diante de uma situação como essa é se sentir realmente ofendido. Estou perdendo discípulos. Mas, meus irmãos, nós vamos perceber aqui na resposta de João Batista que não foi essa a reação dele. A resposta de João, nos versos 27 até o verso 30, contraria e contrariou as expectativas dos seus discípulos. João vai mostrar aqui que sim, era verdade, o seu ministério estava acabando, ele estava perdendo seguidores e Jesus estava ganhando seguidores. Mas para João, era exatamente isso que deveria acontecer. Era exatamente isso que deveria acontecer. A resposta de João, ela pode ser resumida naquilo que é dito aí no verso 28. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Eu não sou o Cristo. João Batista já tinha que ter dito isso, ele já havia dito isso antes. Volte a sua Bíblia aí para o capítulo 1, verso 20, do Evangelho de João. É um momento em que João Batista é inquirido por algumas pessoas acerca de se ele era o Cristo, porque ele havia começado a batizar. E João diz, João capítulo 1, verso 20, ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. E agora ele repete as mesmas palavras, ele diz aqui que aqueles seus 2 discípulos haviam sido testemunhas daquilo que João Batista havia dito. Eu não sou o Cristo. Meus irmãos, em tempos como os nossos, em que as pessoas buscam tanta visibilidade, em tempos como os nossos, em que as pessoas estão atrás de seguidores, de visualizações, de curtidas, em tempos como os nossos, em que as pessoas passam uma imagem falsa de si mesmo nas redes sociais, uma imagem caricaturada para conseguir seguidores,
para conseguir visibilidade, João vai nos mostrar que a vida cristã, ao contrário, ela deve ser vivida com humildade. Na resposta de João, ele vai nos deixar claro aqui que a vida que nós vivemos deve ser pautada pela humildade. E especialmente, João vai nos deixar claro que a atividade da pregação da palavra de Deus, da anunciação do Evangelho, ela deve ser feita com extrema humildade. Por isso, meus irmãos, nessa noite, rapidamente, eu quero trazer aqui aos irmãos 3 lições que João Batista nos traz aqui na sua resposta aos seus discípulos. Ele vai nos mostrar 3 elementos aqui, eu quero dividir esses 3 elementos. Primeira coisa, João vai nos mostrar e ele vai nos dar um fato que deve ser reconhecido. Segundo, ele vai nos mostrar um sentimento que deve ser assumido por todos nós. E em terceiro lugar, João vai nos apresentar uma decisão que deve ser tomada. Um fato que deve ser reconhecido, um sentimento que deve ser assumido e uma decisão que deve ser tomada. Primeira coisa, meus irmãos, que nós aprendemos aqui na resposta de João aos seus discípulos está no verso 27. Vamos ler todos juntos esse versículo? Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Primeira coisa que João Batista começa dizendo aos seus discípulos é que o homem não pode receber nada se do céu não for dado. E é claro que João Batista está se referindo aqui ao seu ministério. Ele não havia recebido o ministério profético pela sua própria vontade, mas havia lhe sido dado dos céus. E o próprio relato do nascimento de João Batista torna claro isso, porque a sua mãe, Isabel, era estéril. Ela não podia ter filhos. Ela somente concebeu a João Batista por obra sobrenatural de Deus. E foi no momento da anunciação da concepção de João Batista pelo anjo que foi informado, que Zacarias, o seu pai, foi informado de que ele seria profeta em Israel. E até mesmo, meus irmãos, o nome de João Batista não foram os seus pais que escolheram. O texto lá de Lucas capítulo 1 nos diz que foi Deus quem determinou, o menino se chamará João. Então ele está se referindo aqui ao seu próprio ministério. Ele não havia escolhido isso, mas Deus é que lhe havia dado o ministério profético. E ele aplica então essa verdade a todos os homens. Ele está dizendo, assim como eu não recebi o ministério por minha escolha, mas me foi dado dos céus, assim o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Então a primeira coisa, meus irmãos, que nós aprendemos nesse texto, é que absolutamente tudo que nós temos e tudo que nós temos e somos por causa da bondade de Deus. Esse é um fato que deve ser assumido, que deve ser reconhecido. Tudo, meus irmãos, que nós temos vem de Deus. Nada que nós temos ou que nós temos ou somos pelo nosso merecimento. E é esse o fato que João Batista está apresentando aqui. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, ele expõe esse fato, quando ele diz, 1 Coríntios capítulo 4, verso 7, pois quem é que te fez sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se não o tiveras recebido. Perceberam que é a consciência, meus irmãos, de que tudo que nós temos vem de Deus, que nos faz fugir da soberba. É por isso que João Batista não sucumbiu à tentação de se sentir soberbo e de tentar ser maior do que Jesus Cristo. Porque ele entendia e ele entendeu que absolutamente tudo que ele tinha e tudo que ele era somente aconteceram por causa da graça de Deus. E assim, meus irmãos, é em relação à nossa vida. Absolutamente tudo que nós temos apenas porque Deus nos deu. Nada veio de nós, tudo veio de Deus. O privilégio de pregar a palavra de Deus, meus irmãos, não vem de nós mesmos. Nós não pregamos a palavra de Deus porque nós merecemos. Nós somos absolutamente pecadores. Nós pregamos e a oportunidade, Cláudio, de pregar a palavra de Deus somente existe porque Deus se agraciou de nós. Mas não apenas, meus irmãos, a oportunidade de pregar. O nosso trabalho, nós somente o temos por causa de Deus. Não conquistamos com o nosso mérito. Não fomos nós, mas foi Deus que nos deu.
o seu trabalho, a sua empresa, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, foram dados por Deus. Ainda que tenha havido a sua participação, mas Deus usou isso e Deus é o autor do bem. Os nossos bens, meus irmãos, tudo que nós temos, absolutamente tudo, tudo que nós somos, tudo que nós conhecemos, a nossa inteligência, a nossa capacidade de trabalhar, a nossa capacidade de desenvolver coisas, a nossa capacidade de organização, de fazer coisas, absolutamente todas essas coisas vêm de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. A roupa que você está usando agora foi Deus que lhe deu. Por isso, meus irmãos, a consciência disso deve nos levar à humildade. Nós não temos nada. Tudo que nós temos, Deus foi quem nos deu. Mas a segunda coisa que João Batista vai nos mostrar aqui, meus irmãos, além de um fato a ser reconhecido, o servo de Deus vai nos mostrar aqui um sentimento que deve ser assumido por todos nós. Isso está aí no verso 29. Gostaria que nós lêssemos esse texto todos juntos, esse versículo. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. João está trabalhando aqui, meus irmãos, com uma imagem, com uma figura cultural da sua época. Ele fala aí do amigo do noivo. E aqui a gente precisa voltar um pouco à cultura de Israel para entender o que era isso. O amigo do noivo, nessa época, é o que hoje nós conhecemos como padrinho de casamento. Só que nessa época, esse padrinho, esse amigo do noivo, ele desenvolvia algumas funções diferentes. Nos nossos dias, o cargo ou o posto de padrinho é um cargo honorífico. Mas nessa época, o amigo do noivo, ele exercia as funções de cerimonial, de mestre de cerimônias. O amigo do noivo, ele geralmente era alguém próximo ao noivo e ele era o encarregado de organizar tudo no casamento. Era o amigo do noivo, era o padrinho, por exemplo, que arrumava o local para a celebração. Era ele que enviava os convites para os convidados. Era ele que tinha que garantir que a noiva estivesse lá no horário aprazado. E principalmente era função do amigo do noivo proteger a câmara nupcial para que houvesse então a consumação do casamento. Então esse amigo do noivo, esse padrinho, ele era uma figura central no casamento em Israel. Até um certo momento, as atenções estavam nele. Até um certo ponto, o centro do casamento era o amigo do noivo. Mas isso não perdurava para sempre. Na hora em que o noivo chegava, a ocasião da cerimônia, nessa época era o noivo que chegava por último, não é como é hoje. Quando o noivo chegava ao casamento, então o amigo do noivo, o cerimonial, ele se retirava, porque as atenções todas agora estavam não mais no amigo do noivo, mas no noivo. A figura do padrinho, então, ela tinha grande importância, mas havia um momento em que a sua figura desvanecia para que o noivo fosse apresentado aos convidados. E João, nesse versículo, está se identificando como o amigo do noivo. A função de João foi exatamente a de funcionar como o padrinho. Assim como o amigo do noivo, o padrinho, tinha a missão de preparar a noiva para se encontrar com o noivo, a missão de João Batista foi de preparar o caminho para a chegada do Messias, para a chegada de Jesus Cristo. Há um texto muito interessante que nos mostra isso. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, verso 17. Lucas capítulo 1, verso 17, vai nos mostrar isso. A partir do verso 15. Lucas capítulo 1, de 15 a 17. É o momento em que o nascimento de João Batista está sendo predito a Zacarias. O anjo está falando de João Batista aqui. Verso 15 em diante. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo e já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para convencer os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, atenção, e habilitar para o Senhor um povo preparado.
A função de João Batista era de ser o amigo do noivo. A sua função foi de preparar a noiva para a chegada do noivo. Mas agora o noivo já havia chegado. E assim como quando da chegada do noivo o padrinho precisava se retirar, precisava ocultar a sua imagem para que as atenções estivessem não nele, mas no noivo, assim João Batista reconhece agora que era chegado o momento de ele desaparecer. Porque o noivo havia chegado. Porque Jesus havia chegado. Era o momento do amigo do noivo desaparecer para que o noivo tivesse toda a atenção. João Batista nos diz aí, meus irmãos, no começo do verso 29, olhe para o texto, o que tem a noiva é o noivo. Ele entende que a noiva não era sua. A noiva pertence ao noivo. Havia algumas leis no mundo antigo que proibiam que o padrinho se casasse com a noiva. Se por algum motivo o casamento não desse certo, a mulher ficaria livre para se casar com outra pessoa, mas o padrinho não poderia se casar com a noiva. Havia leis no mundo antigo que proibiam isso, porque isso era considerado uma traição. E há um exemplo no Antigo Testamento sobre isso. A primeira mulher de Sansão deixou ele e se casou com um dos seus companheiros. Está lá no livro de Juízes. E foi esse episódio que levou Sansão a se manter irado contra os filisteus. O padrinho do noivo casar-se com a noiva era considerado uma traição. E é sobre isso que João Batista está dizendo. O que tem a noiva é o noivo. João Batista reconhece aqui, meus irmãos, que ele não era o noivo. Ele era apenas o amigo do noivo. A sua função era apresentar a noiva para Cristo Jesus, que era o noivo. Mas além disso, meus irmãos, João Batista vai nos dizer ainda nesse verso 29 que essa era a sua alegria. Era apresentar o noivo à noiva. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. A alegria do amigo do noivo era quando o noivo chegava no local da cerimônia e o amigo então ouvia a voz do noivo e se retirava. E é exatamente isso que João Batista está dizendo. Ele já havia alcançado a alegria do seu ministério porque o noivo já havia chegado. Essa era a alegria da vida dele. Meus irmãos, isso me lembra uma história envolvendo alguns pregadores na cidade de Londres, no século XIX, e eu quero pedir licença aqui para contar essa história. Houve um pastor em Londres, chamado F.B. Meyer. Ele era um pregador muito talentoso, ótimo pregador. Só que ele viveu na mesma época de um outro pregador, chamado Charles Haddon Spurgeon. Todo mundo já deve ter ouvido falar nesse nome, Spurgeon. Spurgeon foi o maior pregador do seu tempo, sem dúvida alguma. Spurgeon era excepcional, a sua pregação atraía multidões. Até hoje, Spurgeon é chamado de o príncipe dos pregadores, um gênio. E aquilo fez com que o ministério de F.B. Meyer, fosse minguado. Ele era pastor de uma igreja e ele tinha a oportunidade, para ele muito difícil, de ficar na calçada da igreja, de onde ele via as carruagens passando e se dirigindo até a Catedral Metropolitana de Londres, porque as pessoas iam para lá ouvir Spurgeon. E ele ficava na frente da igreja e via aquilo, as pessoas passando para ver Spurgeon, a igreja de Spurgeon lotada, enquanto a dele estava vazia. E ele passou por uma situação parecida alguns anos depois, quando surgiu um outro pregador chamado Campbell Morgan, também na cidade de Londres. Esse homem surgiu e ele também apareceu como um pregador meteórico. As multidões foram atraídas pela pregação de Campbell Morgan. F.B. Meyer e Campbell Morgan, eles pregaram algumas vezes no mesmo evento, na mesma conferência. E quando Morgan pregava, o auditório ficava lotado, as pessoas iam para assistir. E quando ele terminava de pregar, que era a vez de Meyer pregar, as pessoas iam embora. E ele pregava para um auditório vazio. Aquilo consumiu o coração de Meyer. Tem artigos na internet sobre isso, procure. Aquilo consumiu o coração dele. Ele foi invadido por uma inveja sem tamanho. Até o ponto em que ele ora e ele confessa o seu pecado a Deus. Ele diz: Senhor, eu tenho nutrido inveja de Morgan, porque
Porque as pessoas querem ouvir Campbell Morgan e não querem me ouvir. E ele confessa a Deus o seu pecado e ele pede a Deus que o liberte, que o transforme. E Deus, meus irmãos, sendo gracioso, pelo poder do seu Espírito, Ele age na vida de F.B. Meyer, transforma a vida dele, trabalha o seu coração, e ele confessa então que aquilo que antes era inveja se tornou gratidão. Meyer começou a comentar com as pessoas dizendo, vocês viram o sermão de Campbell Morgan ontem? Foi tremendo, Deus está usando esse homem, ele foi transformado. E em resposta, meus irmãos, às orações de Meyer, Deus continuou a abençoar o ministério de Morgan. E a igreja de Campbell Morgan continuou a crescer e a crescer e a crescer. Até o ponto em que as pessoas não cabiam mais na igreja. As pessoas iam para o culto e não cabia. E aí, como já não cabiam na igreja de Campbell Morgan, as pessoas começaram a ir para a igreja de Meyer. E a igreja dele lotou também. A alegria do amigo do noivo é apresentar o noivo. Essa tem que ser a nossa alegria, meus irmãos. Diante disso, eu quero fazer algumas perguntas para você. Você tem entendido que a sua função é desaparecer? Você tem entendido que você não é o noivo, mas você é o amigo do noivo? Não é você que tem que aparecer, mas você precisa exatamente o contrário, desaparecer para que o noivo apareça. A pregação é exatamente isso, meus irmãos. Aqui no púlpito nós temos que desaparecer para que Cristo apareça. O resultado da pregação não pode ser elogios ali na porta. Eu não tenho nenhum interesse em que após qualquer sermão meu se diga qualquer coisa a respeito de mim. O pregador não deve querer que ao fim do sermão se diga que grande pregador, ele tem que querer que se diga que grande Senhor nós servimos. Que grande Cristo nós servimos. Você tem entendido isso? Você tem entendido que no seu casamento você precisa desaparecer? Que o seu cônjuge não pode ser um adorador de você mesmo, mas você precisa desaparecer e apresentar Cristo ao seu cônjuge, edificá-lo com o conhecimento de Deus. Você tem entendido que na criação dos seus filhos você precisa desaparecer? Irmãos, a verdade é que nós criamos muitas vezes filhos para serem nossos adoradores, ou nós nos tornamos, ou nós os fazemos nossos ídolos. Você tem entendido que na criação dos filhos não é você que tem que aparecer, mas você precisa apresentar aos seus filhos o verdadeiro noivo, para que eles tenham um encontro com ele? Você tem entendido que na igreja não é você que tem que aparecer, é você que precisa desaparecer para que Cristo apareça. No seu trabalho, na sua vida comum, não é você que tem que aparecer, mas é através do seu desaparecimento que Cristo deve ser enxergado. Nós não somos o noivo, nós somos os amigos do noivo. A nossa função, meus irmãos, é dizermos aos que estão aí lá fora, há um noivo, ele é rico, ele pode te dar tudo, ele pode te satisfazer de maneira completa. Eu sou só o amigo dele, mas eu te apresento para que você creia nele e tenha vida eterna. Em segundo lugar, meus irmãos, João Batista nos apresenta um sentimento. A nossa alegria deve ser apresentar o noivo. E em terceiro e último lugar, João Batista nos apresenta uma decisão que deve ser tomada por todos nós. Verso 30, vamos ler todos. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Um comentarista chamado Leon Morris, ele disse que essas palavras do verso 30 são algumas das maiores palavras que já saíram dos lábios de um homem mortal. Convém que ele cresça e que eu diminua. A decisão, meus irmãos, que João Batista toma aqui é fruto de uma real noção de quem ele era e de quem o homem é em comparação com o seu Senhor. Se nós queremos ver outro exemplo da humildade de João Batista, volte aí na sua Bíblia para João capítulo 1, verso 27. João capítulo 1, verso 27. 26 e 27. Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essa é uma outra expressão bonita de João Batista. Ele se considerava indigno
de desatar as correias das sandálias de Jesus. Desatar as correias das sandálias, meus irmãos, era uma tarefa que somente os escravos eram dignos de fazer. Era uma tarefa tão baixa que somente um escravo fazia isso. Os alunos dos mestres gregos nessa época, eles serviam aos seus mestres, mas os alunos, eles se recusavam a desatar as sandálias dos mestres. Era uma tarefa apenas dos escravos. Mas João Batista diz aqui que ele se sente indigno até mesmo de desatar as sandálias dos pés de Jesus. E é importante, meus irmãos, que nós saibamos aqui, e que nós tragamos à nossa mente, quem é que está dizendo isso? É João Batista. Que segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 11, verso 11, é o maior dos nascidos de mulher de todos os tempos. É João Batista. O maior homem de todos os tempos é indigno de desatar as correias da sandália de Jesus. Para que vocês tenham ideia disso, se João Batista é o maior nascido de mulher, provavelmente o segundo é Paulo, o homem do terceiro céu. João Batista está acima dele, mas João Batista diz: eu sou indigno de desatar as correias das sandálias de Jesus. O maior dos homens é indigno da menor das tarefas quando se trata do Senhor Jesus. Esse é o nível da apreciação de João Batista em relação a Cristo. A pergunta, meus irmãos, que nós precisamos fazer é o seguinte: é se o maior de todos os homens depois de Cristo se julgava indigno de desatar as correias das sandálias do Senhor. E nós? E eu? E você? Meus irmãos, homens são pó. Nós somos absolutamente pó. O mundo é a desgraça que é por nossa causa, por causa do nosso pecado. Homens são pó. Homens não podem aparecer diante de Deus. Homens não podem aceitar aplauso quando se comparam com Deus. Homens não merecem glória nem louvor, e João Batista entendia muito bem isso. Por isso ele toma a decisão: importa que ele cresça e que eu diminua. É uma decisão. Por isso eu quero fazer a pergunta para você: você tem diminuído para que Cristo cresça? Você tem diminuído para que Cristo cresça? Como você trabalha? Como você trabalha? Você trabalha para se mostrar, para se exibir? A sua empresa, se você tem uma, revela o que sobre você? O seu negócio é feito com que objetivo? Somente para te promover? Como é o seu comportamento aí na rua? Você é alguém extravagante? O que é que as suas redes sociais falam sobre você? O que é que as tuas redes sociais traduzem sobre você? Alguém humilde? Alguém recatado? Ou alguém exibido? Minha irmã, minha jovem, as tuas roupas traduzem o quê? As tuas roupas fazem com que você desapareça para que Cristo apareça, ou as tuas roupas te exibem? Meu jovem, as tuas roupas, o teu linguajar, fazem com que você desapareça para que Cristo reflita, ou eles te exibem para o mundo? Importa que Ele cresça, convém que Ele cresça e que eu diminua. João nos apresenta um fato que deve ser reconhecido. Nós não temos nada de nós mesmos, tudo veio de Deus. Ele nos apresenta um sentimento. Nós temos que nos alegrar por sermos um amigo do noivo. Ele nos apresenta uma decisão. Nós temos que diminuir para que Cristo cresça. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que nós precisamos fazer a confissão que João Batista faz. A do verso 28. Olhe para o verso 28. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Você não é o Cristo. Nós não somos o Cristo. Todos os dias, meus irmãos, quando nós acordamos, nós deveríamos olhar para o espelho e dizer exatamente essa frase: você não é o Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque à medida em que os dias vão passando, nós vamos vivendo a vida como se nós fôssemos o Cristo.
A nossa tendência é de pouco a pouco irmos vivendo a nossa vida de maneira autocentrada. E meus irmãos, não venha querer mentir, se você vasculhar a sua vida, você vai perceber que há muito de orgulho em todos nós. Irmãos, a verdade é que nós somos orgulhosos, a verdade é que nós somos pretensiosos, a verdade é que nós gostamos dos aplausos, a verdade é que nós muitas vezes vivemos para satisfazer os nossos próprios desejos, nós somos exigentes, se alguma coisa não acontece como nós queremos, nós somos egoístas, nós somos presunçosos. Todas essas coisas, meus irmãos, são apenas o sintoma da idolatria que existe no nosso coração, da vontade que nós temos de olharmos para nós mesmos e dizermos, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar a todos os dias da sua vida, olhar para si mesmo e dizer, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Quem é o Cristo? Jesus é o Cristo. Jesus de Nazaré é o Cristo. Ele é o Senhor. É Ele que merece toda honra, toda glória que nós podemos ofertar. Se você, meu querido amigo, meu querido visitante, tem vivido uma vida autocentrada, centrada em você mesmo, eu quero hoje te apresentar um modelo de vida muito maior. Eu quero te dizer que enquanto você continuar a viver para si mesmo, se considerando o Cristo, você nunca vai ser feliz, porque você vai perceber que você não consegue satisfazer os teus próprios anseios. Só Cristo pode nos satisfazer. Só Cristo pode nos tornar satisfeitos. Por isso eu quero te fazer um convite. Viva não para você mesmo, mas viva para Cristo. Deposite em Cristo a sua confiança. Creia nele. Faça de Cristo a sua rocha, a sua morada. Deposite nele a sua vida. Faça dele o seu seguro. Permita que você diminua para que ele cresça. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Cristo. E você será recebido nas bodas do Cordeiro para viver com ele para todo sempre. Com o noivo. Com o noivo. Com aquele, meus irmãos, debaixo de cujos pés estão todas as coisas. A ele pertence todas as coisas. O universo foi criado por ele. Ele sustenta o universo com a palavra do seu poder. E a nossa vida deve ser para ele. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar. Pai, perdoa nossos pecados, Senhor. Tem misericórdia de nós. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo ensinamento que ela traz. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos que não podemos, ó Deus, fazermos de nós mesmos ídolos. Ajuda a entendermos, ó Deus, que diante do Senhor somos pó, e ao pó tornaremos. Para que, ó Deus, possamos compreender que a nossa vida não é uma passarela na qual nós desfilamos, recebendo os aplausos do mundo, mas a nossa vida, ó Deus, é um caminho estreito, marcado pelo arrastar de uma cruz que nós carregamos, através da qual o Senhor é glorificado. Toma-nos em tuas mãos, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.